E o que eu disse foi que o ex-prefeito se adiantou e ele não tinha o dinheiro naquela oportunidade, aí não tinha por que explicar que ele estaria pagando servidores para gastar no comércio. A minha fala foi assim, de que se não tinha dinheiro no dia 20, como falar em gastar no comércio? Então, assim, diante de toda essa contextualização, eu votei desfavoravelmente, haja vista que do dia 20 ao dia 30, isso gerou juros e multas ao gestor, na verdade, né, que cometeu uma infração e acabou não restituindo esses valores aos cofres públicos. Isso se deu um montante de quase 40 mil. E na minha fala eu disse, eu não quero que o seu dinheiro contribuinte dos impostos, né, aquele que contribui para os impostos, eu não quero que esse dinheiro vá para cobrir uma gestão ineficiente, no sentido de que financeiramente não houve a programação disso. Então, essa reunião foi acalorada, nós votamos aqui, passou por comissões e jurídico, né, teve um parecer jurídico, mas eu, enquanto advogada, eu segui os pareceres do Ministério Público do Tribunal de Contas, que eles alegaram que houve sim dano ao erário, pelo fato de que se não tinha dinheiro, ele gastou dinheiro, antecipou o pagamento, então deu crime de que se apropriou indevidamente da parte do funcionário e não repassou o INSS. Então foram vários crimes cometidos ali. Então eu me baseei nessa postura aí. E assim, o seu filho, o advogado Leonardo Mori, ele passou a me provocar nas redes sociais, ele passou a me agredir com xingamentos esses em que ele falava, me chamava de mentirosa, de descarada, de hipócrita, de sem vergonha, e dizia que eu tinha a voz irritante, que eu era um poço de maldades. Então tudo isso me levou no último dia, me levou a efetuar, eu fiz um boletim de ocorrência na época, mas eu só fui ingressar com uma queixa-crime no último dia de vencer o prazo dos 6 meses. Então eu dei um tempo, né, para que eu digerisse toda essa situação e não procurasse o judiciário, porque eu achava que seria uma coisa assim, passageira, que ele poderia se retratar, né? Mas o que eu vi foi justamente o contrário, as agressões continuaram. E o que eu achei que foi muito ruim para a minha pessoa foi de que algumas pessoas recortaram um vídeo meu aqui da minha fala e puseram nas redes sociais, em Facebook, em grupos de WhatsApp, dizendo assim, eu falando, não tinha dinheiro, para quem vai gastar no comércio? Então só saiu isso. Então os comerciantes que ouviram esse vídeo alcançou 5 mil visualizações. Então assim, o comerciante que alcançou esse vídeo me perguntaram, Lu, por que você está dizendo por que você é contra gastar no comércio local? Então assim, eu enquanto vereadora, enquanto esposa do prefeito, eu me senti afrontada e eu me senti assim prejudicada em virtude de que o meu prestígio com o comércio local, a minha fidelidade é grande e eu sempre milito pelo empreendedorismo, pelo desenvolvimento local. Então eu achei que isso deveria ter uma punição. Eu ingressei com queixa-crime e como o crime, ele tem um crime, o crime do artigo 326B, de uma lei nova de 2021, que é violência política de gênero. Esse é um crime de ação incondicionada. Ele foi remetido pela Procuradoria da Mulher de Curitiba. Eu tenho um respaldo da Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa. Lá estão 10 deputadas que militam em favor do combate à violência contra a mulher, que eles enviam diretamente a uma coordenadoria de Ministério Público que envia para o Ministério Público local para que se averigue, né, como foi o crime, para que se investigue e tome as devidas providências. Isso é tão sério que hoje mesmo eu acabei de receber aqui
um mestrando da Universidade Federal do Paraná. Ele faz ciências políticas e ele pegou o meu caso para ser analisado e estudado. E eu estou ali, eu não tive tempo, a sessão acabou agora, mas eu estou com muitas perguntas a responder, porque ele achou assim, o meu caso uma aberração. E assim, eles, né, utilizam essas questões assim da violência, dos crimes que acontecem, para estancar, ou ao menos amenizar, né? E qual foi a surpresa, assim, de que ao ingressar com a queixa-crime, ao fazer o depoimento na Polícia Federal também, eu continuei sendo insultada e maltratada. Haja vista que na peça de contestação do nobre Calcídico, ele alega que eu carecia de discernimento interpretativo, que eu estava utilizando o judiciário por mero de sabor, que a opinião dele era essa, e que se eu era política, se eu ingressei no mandato de política, eu que arcasse, porque já sabe que os políticos são xingados. Então, assim, eu vejo assim que há um contrassenso, parece que uma certa desinformação em relação à política, em relação ao tratamento dos políticos, em relação ao tratamento dos seres humanos, das pessoas. Você viu ali um incentivo a esse tipo de comportamento, né, Lu? Pois é, não, eu vejo assim, que se eu não fizesse nada, eu estava até conversando com a tia Maria, eu falei assim, tia Maria, sabe por que eu entrei na justiça? E sabe por que eu falo sobre isso? Porque a gente precisa coibir isso, esse discurso misógino, esse discurso de ódio, esse discurso, essa incitação à violência. Porque senão nós, as mulheres que não têm coragem, as mulheres que não têm essa garra, as mulheres que não têm essa resiliência, elas saem dos espaços de poderes e elas deixam espaço para os homens que são esses misóginos, esses machistas. Então, assim, essa violência vai perpetuar. Então, esse não é o objetivo de nós, mulheres aguerridas, nós, mulheres que nos valorizamos, nós, mulheres que fazemos a boa política, porque nós temos que ter vez e voz. E essa voz, ela tem que eclodir no sentido de que as mulheres se inspirem na nossa causa, elas queiram ser uma dessas que estamos aqui lutando e coibindo esse tipo de violência, quer ela seja violência política de gênero, quer ela seja violência moral, psicológica, patrimonial. Então eu vejo isso, né? No meu dia a dia eu peço a Deus sempre que eu tenha esse espírito de lutar por causas nobres. Eu vejo que essa é uma causa nobre. Eu não posso ficar quieta, eu não posso me silenciar, porque o meu silêncio pode vir a afetar outras mulheres. É porque a proporção do que é falado nas redes sociais é muito grande também, né, Luna? Então você se sentiu ofendida de certa forma, até comentou que passou mal ali, né? Então a gente está expondo essa situação em que o filho do ex-prefeito, né, do mandato passado, fez essas críticas duras e de certa maneira desrespeitosas à sua pessoa, mais ou menos por aí, né? Sem dúvida, Orlando. Então eu acho que isso tudo a gente, eu acho uma pena, sim, ter essa exposição, né, tá fazendo essa exposição, mas eu fiz sozinha durante muito tempo. Eu atuei em causa própria na advocacia, eu mesma que ingressei com a queixa-crime, até para evitar essa questão de uma advogada, por ser minha amiga, por ser ele também advogado, colega de trabalho. Então, assim, para não criar esse mal-estar, né? Então, eu sempre atuei sozinha, eu fui à delegacia sozinha, eu mandei ofício à procuradoria. Então, eu preciso desse respaldo, assim, para que realmente dê um passo. Tá ótimo, então. Muito obrigado pelo seu esclarecimento. Ou seja, as coisas vão ser resolvidas na justiça. Amém. Né? Muito obrigado.